Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso Deus para participarmos do culto que é seu. Estamos reunidos em espírito e em verdade, e é no mover do Espírito Santo que tomamos parte nesta hora. Em o nome de Jesus, endereçamos a Deus toda a honra, toda a adoração, todo o louvor, toda a glória, pois para isto fomos criados. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E eu convido você a abrir o seu coração, a abrir os seus lábios e a entoarmos juntos um canto de exaltação ao Senhor. É o cântico de número 22 do Inário Novo Cântico, Os Céus Proclamam, e nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Hines e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Neste espírito de adoração e louvor a Deus é que fechamos os nossos olhos e elevamos os corações ao alto. Falamos a Deus em oração. Senhor Deus, aqui estamos nós, uma vez mais, diante de Ti, trazendo nos lábios um canto de exaltação a Ti e a Ti somente, pois confessamos-Te como o Deus único e verdadeiro, o soberano Senhor de terra e céus que criaste, o Deus de nossas vidas, o Deus em quem temos crido sem jamais nos vermos frustrados, o Deus fiel, cuja palavra não pode mentir e cujas promessas se cumprem verdadeiramente, pois és fiel, justo e todo-poderoso para dar cumprimento ao teu querer, à tua santa vontade, boa, perfeita e agradável. Nós te adoramos na beleza da tua santidade e te louvamos, pois és o Deus providente que tem cuidado de nós em todo o tempo, és o guarda de Israel que tem velado pelas nossas vidas, és o arrimo de nossa sorte, nosso refúgio bem seguro, nosso castelo
forte, nosso rochedo inabalável. És o Deus da nossa salvação. E te rogamos, ó Senhor, que recebas a nossa oração como oferta de adoração e louvor, pois a Ti nós a endereçamos, na mediação do Cristo, que é Teu Filho Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Para a nossa preparação para o momento de contrição, nós abriremos as nossas Bíblias no Salmo de número 33, onde nós faremos a leitura dos versículos 1 a 12. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33 para lermos juntos do versículo 1 ao versículo 12, a palavra de Deus. Diz assim o texto: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos dele. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós acabamos de ler diz assim no versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nós somos convidados a pensar como nós temos vivido as nossas falhas, as nossas limitações, como elas ferem a santidade desse Deus maravilhoso que o Salmo nos retrata. Mas nós também devemos nos lembrar que a bondade do Senhor está em todo lugar, em todo o tempo. E ao confessarmos os nossos pecados, as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Eu lhe convido a aproveitar esta oportunidade de misericórdia, de graça e de perdão. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você deseja, pode ajoelhar-se. Confesse os pecados ao Senhor e peça perdão a Ele neste momento. Senhor, quão bondoso Tu és. E é maravilhoso ter consciência disso. Saber que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus cheio de majestade, que criou todas as coisas. Mas também um Deus que está conosco, ao nosso lado, que se importa conosco. Ao fazermos essa oração de contrição, onde confessamos os nossos pecados, e sabemos, Deus, que os nossos pecados ferem a Tua santidade, com os nossos corações contritos, nós confiamos plenamente na Tua misericórdia, no Teu amor e no Teu perdão. Ao fazermos esta confissão, nós queremos estar mais próximos de Ti. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos nos despir, Senhor Deus, das nossas mazelas, deixar de lado as nossas limitações e clamar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiel a Ti. Senhor Deus, Te pedimos isso. E ainda Te suplicamos, ó Pai, estende a Tua mão a nós. Nos momentos de dificuldades, nas provações, ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer as tentações, nas maiores dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Tenhamos a certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Te suplicamos também, Senhor, pelos que sofrem, pelos que estão enlutados, pelos que estão em tratamento, pelos que vivem, ó Pai, as mais variadas intempéries da vida. Tende piedade, Senhor, que eles possam Te conhecer e sentir o Teu amor, sentir a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 de Killingham. Nós ouviremos agora do coro A Ideia Moraes sobre a condução da maestrina Helen Heinz, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a caprichosa edição de vídeo de Daniel Schmidt.
Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Graças a Deus, essa tem sido uma palavra que tem se cumprido nas nossas vidas. Nós temos recebido do Senhor tudo aquilo que precisamos para vivermos bem e dignamente. E claro, é muito bom poder nos envolver com o reino do Senhor e participar de todas as formas, e também com os nossos dízimos e ofertas. Graças ao bom Deus, Ele tem nos dado os recursos para vivermos. E com isso nós temos abençoado o reino de Deus e a sua casa, trazendo dízimos e ofertas ao gasofilácio. Você pode participar e se envolver com a casa do Senhor desta forma também. Aqui embaixo na nossa tela você encontra as maneiras de você passar o Pix, transferência ou depósito. E tenha certeza, você abençoa a igreja e abençoa o povo de Deus fazendo isso. E convido a fechar os seus olhos nesta hora para agradecermos ao Senhor todo o cuidado que Ele tem tido conosco e assim consagrarmos dízimos e ofertas. Falemos com Deus. Senhor, como é bom saber que somos cuidados por Ti mesmo, que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. Continua ao nosso lado, nos fortalecendo, porque precisamos do Senhor em todo o tempo, somos completamente dependentes de Ti. Somos felizes, ó Pai, porque as dificuldades que nós vivemos e passamos, temos a certeza que o Seu socorro está sempre presente nas nossas vidas. O Seu braço estendido para nos ajudar e os Seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Por isso, ao trazermos dízimos e ofertas, queremos apenas expressar o nosso amor e a nossa gratidão. Por isso, Senhor, neste momento, lhes consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Cantaremos agora, cheios de fé e alegria no coração, os intentos de Deus, Inário, novo cântico de número 316. Cantemos ao Senhor. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia, ainda no Antigo Testamento, porém agora
no corpus profético, nós vamos aos profetas menores e vamos visitar o livro do profeta Amós. Encontre na sua Bíblia, mais para o final do Antigo Testamento, os profetas chamados menores, entre eles o livro do profeta Amós. E aí, em Amós, você vai localizar o capítulo de número 5. E a nossa leitura se estenderá desde o versículo 21 ao versículo 24. Nós estamos no Antigo Testamento, estamos no livro do profeta Amós, estamos no capítulo 5, lendo o trecho que se estende desde o versículo 21 ao versículo 24. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem das Escrituras que nos fala assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. É assim que se conclui esta palavra que vem da parte de Deus e que foi dada ao povo por intermédio do profeta Amós, um dos mais destacados profetas deste corpus a que chamamos profetas menores. Estes são chamados assim não porque sejam inferiores aos demais, porque tenham uma importância diminuta, muito pelo contrário, mas trata-se de uma rubrica genérica por meio da qual designamos este conjunto de 12 livros em função do tamanho reduzido dos seus escritos. Se a gente comparar o livro do profeta Amós com o livro do profeta Isaías, por exemplo, que tem mais de 60 capítulos, este contraste se evidencia com força, com clareza. Mas não devemos subestimar, de forma alguma, os profetas chamados menores, dentre os quais Amós figura com destaque, não apenas pela força do seu escrito, mas também pelo seu caráter precursor. Amós é um dos mais antigos dos chamados profetas escritores, chamados assim porque possuem livros explicitamente ligados à sua figura, ou ainda vinculados ao ideal de sua autoria. Sim, porque dentro do cânon da Bíblia temos muitos profetas que não possuem livros assim explicitamente vinculados às suas figuras. É o caso do profeta Natã, do profeta Elias, do profeta Eliseu, dentre outros. Mas Amós figura entre os profetas escritores, Amós figura como um dos mais antigos profetas escritores e o seu período de atuação é o século VIII antes de Cristo. Trata-se de um profeta que vem do sul, mas que atua no reino do norte, em Israel, e que, de modo muito particular, parece atuar próximo aos santuários, pois tem uma palavra bastante dirigida a estes. E é dentro deste aspecto peculiar de sua profecia que vamos observando a palavra que acabamos de ler. Veja, dentre as muitas temáticas abordadas por Amós, a crítica ao culto é algo que faz de forma particularmente eloquente, ou mesmo
ácida. Sim, a sua palavra é severa. Veja você o modo como seleciona termos fortes para se referir ao culto e expressar o sentimento de desprazer que Deus tem com relação ao mesmo. As palavras desprezo, não tenho nenhum prazer, não me agradarei, nem atentarei, afasta de mim, não ouvirei, são palavras que partem do Senhor, que se referem ao culto celebrado nos santuários de Israel e que impressionam, pois estão todas aí reunidas num trecho de apenas 3 versículos, entre os versos de número 21 e 23. São diversos atos culticos recusados, numa lista que, é bem verdade, não chega a ser exaustiva, mas é suficientemente abrangente para que se diga que praticamente tudo ali é rejeitado. Deus critica e rejeita as assembleias, os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios, os cânticos e até mesmo a música dos instrumentos musicais. Sim, tem-se notícia de que o culto em Israel, ao longo deste período, bem particularmente neste período em que atua Amós, cresce o reinado de Jeroboão II, tem-se notícia de que a música litúrgica neste período, nos santuários de Israel, era especialmente robusta, bem elaborada, executada por pequenas orquestras, poderíamos dizer. Tudo isto é rechaçado na palavra dada por intermédio do profeta, na voz do Senhor. E é ainda curioso o modo como cada elemento é rotulado. Vossos, teus, tudo em segunda pessoa. É como se Deus estivesse dizendo: estas coisas não dizem respeito a mim, são alheias à minha pessoa. Sim, este modo de falar ressalta o quanto todos aqueles elementos culticos achavam-se distante de Deus e distante do propósito de servi-lo ou agradá-lo. Aliás, mistério inerente, ou pelo menos em tese, ao próprio culto. Sim, todas estas coisas postas ali, no contexto da liturgia, de forma tão vistosa, tão chamativa aos olhos, desagrada aquele que olha para as intenções, pois longe de servirem a Deus e agradarem ao Todo-Poderoso, servem antes aos próprios cultuadores e agradam tão somente aos seus egos inflados. É como se aqui reverberassem as palavras de outro oráculo, dado também por Amós, e igualmente em relação ao culto, quando no capítulo 4, verso 5, declara em nome de Deus: pois disso gostais vós, filhos de Israel. Tudo isto nos leva a indagar. Está bem, Deus não se agrada das práticas culticas realizadas em Israel, nos santuários do seu povo. Mas qual a razão para tamanho desagrado? Qual o motivo para que todas as práticas, uma por uma, sejam igualmente rejeitadas por Deus, e isto com tanta veemência? A pista
para que alcancemos a resposta a essa indagação é dada precisamente no versículo 24, que sublinhamos como o fechamento deste oráculo. Sim, a resposta está dada ali. Pois o versículo 24 nos propõe um contraponto àquilo que foi apresentado nos 3 anteriores. Ele nos dá uma via alternativa ao caminho seguido pelo povo e denunciado nos versículos iniciais. Em seus termos, o versículo 24 faz explicitar-se o problema fundamental. Israel falhou. Falhou no seu compromisso de obedecer a Deus. E a falha de Israel não está em negligenciar qualquer aspecto técnico ou ritualístico preceituado pela lei divina. Não. No que tange ao cumprimento da liturgia, tudo está em ordem e até sobeja. O problema de Israel não é negligenciar aquilo que é próprio do culto, do ritual. O culto, o ritual, em aquilo que concerne a sua forma, vai muito bem, muito obrigado. O problema de Israel, sua falta, e diríamos gravíssima, é outro. É negligenciar o exercício do direito e da justiça. Sim, o direito e a justiça, elementos tão fundamentais a uma autêntica vida cristã, a uma autêntica vida de fidelidade à Torá. E a denúncia desse erro, feita por intermédio do profeta, é sim manifestação da graça divina, porque é a denúncia que abre a Israel a possibilidade de que o seu erro seja abandonado ou corrigido, a fim de que haja conserto e salvação em meio ao povo. Direito e justiça, um binômio tão recorrente entre os profetas clássicos, tão precioso em particular para Amós. Mishpat e Tzedaká são os termos correspondentes no hebraico bíblico. Mishpat, que traduzimos usualmente por direito, diz respeito ao conjunto de normas, de preceitos que regem as nossas vidas e às quais devemos prestar reta obediência, não enquanto indivíduos apenas, mas também como seres sociais. E a essa dimensão do direito, de mishpat, toca também a noção de justiça, tzedaká. Tzedaká, justiça, remete à esfera interior de cada um de nós, a nossa disposição fundamental para observar o direito, as normas, os preceitos que regem a vida, uma disposição fundamental para a obediência à lei divina e que demanda uma responsabilidade perante Deus e o próximo, os homens e o mundo que Deus criou. Direito e justiça, mishpat, tzedaká, é isto que Deus requer do povo. Não que se multipliquem os rituais, não que se intensifiquem as atividades religiosas em geral e culticas em particular. O que Deus está sublinhando é que há uma urgente necessidade
de intensificar-se a prática do direito e da justiça na vida ordinária. Fora dos santuários, na liturgia de todos os dias, Deus está conclamando o seu povo a uma mudança na conduta ética de cada um, que refletirá na mudança das condutas éticas de toda uma sociedade. Porque as implicações de tais condutas na vida cultural são decisivas. Sim, pois é a nossa vida de todos os dias, ou por assim dizer, a liturgia da vida que dá sentido e significado à liturgia do santuário, na mesma medida em que a liturgia do santuário dá sentido e significado à liturgia da vida também. Estas duas dimensões litúrgicas do nosso viver são aspectos intrínsecos e complementares de uma só realidade, nossas vidas como um todo. E o que Deus demanda de nós é um compromisso integral do viver, e não apenas de um aspecto dele. Mas digo-te, para o Senhor, muito mais importante do que as práticas rituais é o exercício do direito e da justiça. E isto é o que sublinha o profeta Amós. Pois, se as práticas rituais em Israel já eram abundantes, como o texto nos denota, muito mais abundantes devem ser o exercício do direito e o exercício da justiça, conforme os termos do versículo de número 24, que acabamos de ler. Veja, segundo o Senhor, a abundância deve ser a das águas correntes, e a constância deve ser a de um ribeiro perene. E se aquelas coisas, aquelas listadas entre o versículo 21 e 23, ligadas à esfera cultica, se aquelas eram realidades nas quais os cultuadores encontravam prazer e satisfação, ainda que ligadas a uma vivência superficial e egoísta da religiosidade, aquelas estavam voltadas meramente ao cumprimento de ritos e não tinham maiores implicações no dia a dia, na existência concreta de cada um. Doutra feita, o direito e a justiça são coisas nas quais Deus mesmo tem prazer. Estão ligadas à espiritualidade, no sentido de uma relação íntima e séria com Deus, e a caridade, no sentido de uma relação objetiva com as outras pessoas. E se aquelas coisas estavam ligadas ao culto público, estas, por vez, estão ligadas ao âmbito de uma vida piedosa, em obediência à vontade de Deus e em solidariedade para com o próximo. Mas note, não se trata aqui de uma crítica ao culto por princípio, ainda que alguns estudiosos no passado tenham advogado esse ponto de vista. Sim, alguns leitores de Amós disseram que o profeta propunha uma religiosidade meramente ética e desprovida de ritos. Mas não se trata disto. Na verdade, os profetas clássicos tiveram diante de si a crítica ao culto como um dos seus principais temas. Mas isto não significa que fossem contra o culto por princípio, e sim contra a sua degeneração, pois um culto alienado de Deus e da sua vontade, um culto que, ao invés de nos tornar mais sensíveis ao próximo, nos endurece em relação ao mesmo,
é um culto absolutamente degenerado. E que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos aliena, nos afasta dele. Os profetas não propunham a vida ética como um substitutivo ao culto. Pelo contrário, mas estão ressaltando o fato de que a vida piedosa precede e fundamenta qualquer ritual legítimo, qualquer culto que seja aceitável a Deus. Eles estão chamando a nossa atenção para a relação fundamental que existe entre cultuar e viver piedosamente. Uma relação de caráter dialogal, porque na vida piedosa está o fundamento do culto verdadeiro e legítimo. E no culto verdadeiro e legítimo está o fundamento de uma vida piedosa de fato. Todavia, ainda que essa relação seja dialogal, há uma precedência da vida piedosa sobre o culto. E tendo em vista o rompimento desse equilíbrio fundamental entre ambos, conquanto a importância dada aos ritos estava suplantando a vivência concreta dos valores da fé, é que o profeta lança mão de palavras tão duras, a fim de que estas realidades sejam novamente dimensionadas sob uma perspectiva correta. É como se aqui ecoassem, por antecipação, aquelas palavras que recebemos por meio do Novo Testamento e que ressaltam a relevância dos atos concretos da vida piedosa e, sobretudo, dos atos de amor. Quando Jesus, voltando-se para os seus discípulos, declara: "Nisto saberão todos que sois meus discípulos", não por meio de credos, confissões, doutrinas, dogmas, usos, costumes, tradições. "Nisto saberão todos que sois meus discípulos", disse-nos o Mestre, "se tiverdes amor uns para com os outros." Amós deplora, portanto, a situação ética e moral de Israel. Estabelece como necessária e mesmo imprescindível uma relação justa entre o culto e a vida prática. Atos cerimoniais elaborados, sofisticados, praticados com atenção à minúcia de seus detalhes, que louvam e exaltam a Deus e que, no entanto, mostram-se desacompanhados da prática do direito e da justiça na vida cotidiana, são atos vãos e incapazes de agradar a Deus. O profeta não pretende despir a religião dos seus elementos rituais. Aliás, um ideal de religião desprovido de liturgia dificilmente seria algo concebível ao antigo Israel. E também não é propósito de Amós ficar espiritualizando os ritos praticados nos santuários. Não é esse o seu discurso. O que ele condena é a ideia equivocada de que ritos, oferendas e sacrifícios por si mesmos sejam suficientes para satisfazer as exigências da nossa responsabilidade perante Deus. Cultos suntuosos, ofertas sobejas, para nada servem se a vontade do Senhor for desprestigiada em nosso dia a dia. E o apelo profético de Amós, que perpassa as eras e chega a nós hoje, nos conclama a honrarmos a Deus, sim, na liturgia do culto, mas, sobretudo, na liturgia da vida. E se quisermos um modelo sobremodo excelente, no qual podemos nos espelhar
e que possamos, portanto, emular, para que sejamos bem-sucedidos neste mistério. Basta que olhemos para a pessoa de Jesus. Sim, pois é seguindo os passos do Mestre e nos fazendo seus imitadores, como Paulo nos propõe a fazer, é que lograremos verdadeiro êxito em executar tudo isto que nos compete. Que assim seja, e que tanto na liturgia do culto, quanto na liturgia de nossas vidas, Deus seja sempre louvado. Para a glória eterna do seu nome, para a bênção do seu povo, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. No sábado, dia 3 de junho, estivemos presentes, nós, os pastores, juntamente com um número expressivo de membros de nossa comunidade, participando da celebração pelos 63 anos de organização do Abrigo Presbiteriano, uma instituição dedicada ao acolhimento, o cuidado de idosas, situada no bairro do Lins, na zona norte da nossa cidade. A festa começou cedo, com a celebração do culto do Senhor, e eu tive a alegria de ser o pregador especialmente convidado. Juntamente com o reverendo Clayton, tivemos lugar na condução da liturgia, ladeando com outros ministros que também ali estiveram. Na sequência, participamos de um delicioso almoço e a programação incluiu também um bazar, cantina e outras atividades, visando não apenas a integração, mas ainda a captação de recursos para auxílio daquela valorosa obra social evangélica, que tem sido apoiada pela Igreja Presbiteriana de Copacabana desde os seus primórdios e continuará sendo assim, pois obra de grande valor. Nos alegramos, mais uma vez, com o Abrigo Presbiteriano e rogamos as renovadas bênçãos de Deus sobre todas as suas residentes e todas as forças vivas que têm cooperado ali para a manutenção daquela casa e o avanço dessa obra que ao Senhor pertence. Deus seja sempre louvado e continue a derramar suas copiosas chuvas de bênçãos sobre os nossos queridos irmãos do Abrigo Presbiteriano. No último domingo, dia 4 de junho, no culto matutino presencial, tivemos um momento especialmente feliz quando da recepção de novos membros à comunhão da igreja. Por jurisdição a pedido, foi admitida ao nosso hall por meio do conselho a nossa querida Ruth Terezinha Pinto, que há anos vinha congregando conosco, mas que estava ainda formalmente ligada a uma outra comunidade de fé. Havendo sido recebida, agora torna-se de direito aquilo que era realidade de fato. A Ruth é parte desta família, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, e desde então, de papel passado, por assim dizer. Mas tivemos também a ocasião de colher a pública profissão de fé e testemunhar a ministração do sacramento do batismo à jovem Vanessa Figueira, ela que vem de longe, da Venezuela, e teve os primeiros encontros com a Bíblia e o Evangelho ainda no seu país, mas vindo residir aqui no Brasil e de modo muito particular no bairro de Copacabana, acabou sendo dirigida pelo Espírito Santo a esta casa, onde decidiu, por fim, arriar as malas e deitar raízes. E nós tivemos a alegria de participar deste momento na sua companhia e testemunhar a satisfação de todos que a acompanharam nesse processo até aqui. De modo muito especial, o coro Aideia Moraes, que a tem acolhido e em cujas fileiras ela tem participado desta obra santa, desta obra que é do Senhor. Mais uma irmã admitida à comunhão da igreja, festa nos céus, alegria nos nossos corações. E bendizemos ao Todo-Poderoso, cuja palavra verdadeiramente tem se cumprido entre nós, pois
conforme o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Seja a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Também no último domingo, no culto matutino presencial, tivemos a alegria de receber como pregador especialmente convidado o reverendo Luiz Otávio Nogueira Gomes, um amigo querido e companheiro de ministério de longa data. Ele que é ministro do Presbitério Brasília Sul, mas também missionário da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e que ao longo dos últimos anos estava alocado no Panamá, sim, ali na América Central, dando curso a um projeto intitulado Canal da Vida, cujo propósito era a plantação e a organização da primeira igreja presbiteriana naquele país. E após árduo esforço, intensa dedicação, o bom combate foi combatido e a vitória foi colhida no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. A Igreja Presbiteriana do Panamá está devidamente estabelecida e organizada em sua sede própria, com membresia arrolada e personeria jurídica, sim, a sua personalidade jurídica, o equivalente ao nosso CNPJ. Trata-se, portanto, de instituição reconhecida oficialmente pelos órgãos governamentais daquele país. E esta vitória do Evangelho nós celebramos com intenso júbilo em nossos corações e palavras de louvor a Deus. Vindo ao Brasil, de passagem, o missionário encontrou espaço na sua agenda para estar conosco, contar-nos um pouco dos trabalhos realizados naquele precioso campo missionário. E segue agora em direção a uma nova missão, dando curso ao projeto Encuentro Real, onde estará se dirigindo ao território espanhol para a revitalização e plantação de igrejas nos arredores da Grande Madrid. Pedimos a Deus que continue a cuidar do nosso amado irmão missionário, reverendo Luiz Otávio, louvando a Deus pela sua vida, pela vida de sua família, todos tão dedicados à missão que de Cristo recebemos. E rogamos ao Senhor que nos permita continuar abençoando e apoiando em todas estas frentes de atuação para a glória do Senhor Jesus e a bênção de muitos. A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF Copacabana, ao longo deste ano de 2023, tem desenvolvido um projeto intitulado Ler é uma Graça. Trata-se de um clube de leitura, por meio do qual os seus membros se dedicam à leitura de textos previamente selecionados e realizam encontros para partilhar as suas impressões, as suas vivências decorrentes dos textos lidos. Nesse momento, o grupo está debruçado sobre uma preciosa obra de John Stott, célebre teólogo e escritor evangélico, intitulada A Cruz de Cristo. E você é um convidado mais que especial para tomar parte nesse mover e usufruir todos os benefícios decorrentes da leitura e dos encontros. Para participar da próxima reunião, o link estará aqui na descrição deste vídeo. Basta clicar. O grupo se reunirá no próximo sábado, dia 17 de junho, às 10 horas da manhã. E você é mais que bem-vindo à sala virtual. Participe, pois, afinal de contas, ler é uma graça. Também no próximo sábado, dia 17 de junho, a partir das 13 horas, a nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, na parceria com a Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro, traz a terceira edição do evento Fazendo o Bem a Quem Precisa. Uma live já consagrada e de grande sucesso, por meio da qual, numa programação que se estende ao longo de toda a tarde, abordamos o tema da caridade, ou, em termos mais modernos, da ação social, temática tão cara ao coração de toda a igreja e a uma genuína vivência da fé cristã.
Toda a programação visa a captação de recursos para apoiar uma importante obra social evangélica, o Desafio Jovem, uma casa de recuperação de dependentes químicos que fica ali na região rural do município de Itaboraí. E para falar dessa temática, ao longo de toda a tarde, um time seleto de pregadores especialmente convidados, destacando Reverendo Sérgio Kitagawa, que é ministro do Presbitério de Niterói e digno diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, Reverendo Ivander Rosa, que é pastor na cidade de Mariana, não tanto tempo atrás, vítima da tragédia decorrente da quebra de uma barragem, todos nos lembramos bem. Reverendo Mário Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Anil e capelão do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, de cuidado com as crianças e os adolescentes. Reverendo Sandro Moreira de Matos, que é o plantador da Igreja Presbiteriana em Itaipava, na região serrana, e o capelão do Mackenzie Rio. E também o reverendo Vladimir Soares de Brito, que é o presidente do Presbitério da Ilha do Governador, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e ainda muito digno diretor do Mackenzie Rio. Você é nosso convidado mais que especial para participar da programação, acompanhando tudo que vai rolar nesse dia. E basta acessar o nosso canal aqui na plataforma YouTube e tudo está lá. Aproveite para deixar o seu like, para compartilhar os nossos conteúdos com quem você ama e levar adiante esta bandeira que erguemos, a bandeira da missão, que se realiza em atos concretos de amor. Afinal, cabe a cada um de nós, enquanto crentes, fazer o bem a quem precisa. Eu estarei lá e eu espero por você. Chegado o momento de orarmos. Orarmos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a conhecida oração do Pai Nosso. Feche seus olhos onde você estiver e façamos juntos esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.